Imagine isso, você passa a vida inteira tentando se encaixar, modelar sua fala, sua roupa, suas escolhas, tudo em busca de aprovação. Você se dobra diante de expectativas que nem são suas, e ao pouco a pouco se afasta do que realmente é. Você teme ser julgado, busca validação em olhares que mudam a cada estação, se agarra à ideia de que seu valor depende da forma como o mundo te enxerga. Mas e se tudo que você foi te ensinado sobre se importar demais for na verdade o que está te impedindo de viver? Se a chave para a confiança, para a liberdade e até para o sucesso não estiver no controle, mas justamente em soltar o controle. Michel de Montaigne, um pensador, explorou profundamente esse paradoxo. Enquanto o mundo ao seu redor ruína em guerras religiosas, políticas, ele se retirava para uma torre silenciosa, não para fugir, mas para observar a alma humana. Seus ensaios buscavam doutrinar mais a liberdade. Sua filosofia, de longe, é ser abstrata. É uma bússola para quem deseja viver com leveza, autenticidade e paz interior. Montaigne desafiou o que entendemos por sucesso, questionou a necessidade de agradar e apontou um caminho de serenidade e desapego. Nesse vídeo vamos atravessar esse caminho juntos. Vamos olhar para a ansiedade de agradar, para o medo de fracassar, para o vício de controle. E como Montaigne, como guia, descobrir o que acontece quando você simplesmente para de se importar com aquilo que nunca importou de verdade. Desde cedo somos ensinados: se controlarmos tudo, estaremos seguros. Seguros do erro, do julgamento, do fracasso. É como se a vida fosse uma equação exata e bastasse esforço, planejamento e preocupações para manter tudo em ordem. Mas Munda observava a condição humana como apenas uma e sem ilusão. Viu algo que poucos têm coragem de admitir. O controle é, a maior parte das vezes, uma fantasia. Vivemos numa tentativa constante de dominar o incontrolável. O que os outros pensam, o que pode acontecer, como seremos percebidos. Nesse esforço hercúleo, gastamos nossa energia mais vital. E o que poderia estar voltando para a criação, para a preservação, para o amor? Montaigne quase morreu num acidente de a cavalo. Essa experiência o confrontou com a fragilidade absoluta da vida. Ele entendeu: nenhum planejamento, nenhuma preocupação obsessiva o teria salvado daquele acaso. E, paradoxalmente, foi nesse momento que algo se iluminou na sua alma. Viver não é controlar, viver é aceitar o fluxo. Ele escreveu: a minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram. Essa frase é simples, desarma toda a mentalidade moderna. Quantas angústias você carrega por cenários que jamais se concretizaram? Quantas noites você perdeu tanto prever o futuro ou corrigir o passado? Quantos diálogos você ensaiou na mente esperando controlar reações que nunca vieram? A verdade é que o esforço pelo controle nos afasta da realidade, nos impede de escutar o que a vida está dizendo. Agora, ironicamente, quanto mais tentamos segurar as rédeas, mais instável tudo parece se tornar. Montaigne nos convida a olhar para essa obsessão com ternura e depois gentilmente soltá-la. Porque a vida, na sua essência, não é uma máquina a ser operada. É um organismo vivo, cheio de surpresa. Floresce para quem tem coragem de dançar com o imprevisível. Existe uma força invisível que guia silenciosamente muitos dos nossos passos: o desejo de ser aceito. Desde a infância aprendemos que a aprovação é recompensa, um olhar de orgulho, um elogio, um aceno de pertencimento. Assim, pouco a pouco, passamos a construir nossa identidade em torno daquilo que agrada aos outros. Mas Michel Montaigne observou com precisão constante que esse caminho leva a um labirinto interior, pois quando vivemos em função da aceitação alheia, perdemos o contato com o que é verdadeiramente nosso. Ele escrevia para entender, não para convencer. Não buscava aplausos, mas autenticidade. É talvez por isso seus textos ressoam tão profundamente até hoje. Porque Montaigne teve a coragem rara de pensar por si mesmo, em um mundo que gritava por conformidade. A busca por validação é sutil, quase imperceptível. Está na escolha de roupa, na omissão de uma opinião, na adaptação constante ao ambiente. Não queremos incomodar, não queremos decepcionar, mas
Ao evitar o desconforto do outro, nos colocamos num cárcere. E o maior trágico, que essa validação, quando finalmente vem, não nos satisfaz, porque não foi dirigida ao nosso eu verdadeiro, mas a uma máscara que vestimos para sermos assim. Montaigne propõe outra via, e de se conhecer tanto e de se aceitar com tanta inteireza que a opinião dos outros perde o poder de ferir e moldar. Ele nos convida a perguntar: a quem você está tentando agradar e por quê? Quantas decisões na sua vida profissional, afetiva, existencial foram tomadas por medo do julgamento e não por um desejo verdadeiro? Quando você deixa de buscar aceitação em todo lugar e descobre algo raro, precioso, a aceitação de si, e a partir daí a relação se torna mais honesta, as decisões mais leves e a vida mais silenciosamente sua. Ao contrário do que muitos pensam, desapego não é frieza, não é indiferença, apatia ou fuga da vida. Desapego é clareza, é a sabedoria de distinguir entre o que merece nossa energia ou que apenas nos consome. É saber soltar, não porque não nos importamos, mas porque já não vale mais a pena se apegar. Michel de Montaigne compreendeu esse paradoxo com profundidade. Ele observava como as pessoas viviam presas a resultados, expectativas e imagens idealizadas de si mesmo, e como isso gerava uma tensão constante, uma ansiedade corrosiva. Ele não propunha renunciar à vida, pelo contrário, mas sim viver com leveza, agir com dedicação, mas sem obsessão, amar sem possessividade, buscar sem perder o caminho. Em seu retiro, Montaigne escreveu: não por obrigação, mas por curiosidade, não para ser reconhecido, mas para se compreender. É nesse espaço de não esforço compulsivo, nesse vazio criativo, que a alma floresce. Quantas vezes na sua vida você conseguiu algo justamente quando parou de forçar, quando deixou de tentar convencer, impressionar e conquistar? Como se o universo respondesse à entrega com harmonia. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa provar, mais natural se torna sua presença. Quanto menos você tenta controlar, mais as coisas se alinham por si mesmo. E não se trata de sorte, é presença, coerência entre o que sente e se pensa, se faz. É o magnetismo de quem não mendiga aceitação, porque já encontrou um lar dentro de si. Montaigne nos ensina que desapego, na verdade, é uma forma de poder. Um poder sereno, silencioso, que não impõe, mas transforma. Quando você solta o peso de agradar, de controlar e de parecer perfeito, você se torna leve o suficiente para caminhar com liberdade e firme o bastante para ser quem você realmente é. Montaigne não era um asceta, nem um herói trágico. Era um homem profundamente consciente das suas falhas e talvez por isso tão sábio. Ele viveu perdas significativas, a morte de 5 dos seus 6 filhos ainda na infância, o falecimento precoce de seu melhor amigo, Etienne de La Boétie, e o colapso político e social de uma França em guerra civil. A dor e a desilusão não se tornaram cínico. Elas o tornaram mais real. Em vez de endurecer, ele escolheu recolher-se, deixou política, afastou dos cargos de poder e retirou-se para sua torre, num espaço de silêncio, livros e meditação. Ali, entre corredores de madeira e as frases latinas escritas no teto da sua biblioteca, ele iniciou o que chamaria o estudo de si mesmo, não para se exaltar, mas para se aceitar. Em seus ensaios, Montaigne expôs sua alma com honestidade rara. Confessa suas vaidades, suas fraquezas, seus medos, suas coerências. E justamente essa vulnerabilidade o torna algo universal. Ele escrevia: não me retrato por inteiro, apenas como me vejo, nesse momento. Essa frase carrega uma verdadeira liberdade. Ninguém é constante, ninguém é perfeito, tudo está em movimento. Aceitar-se, isso é levar a armadura, deixar de encenar uma versão ideal de si, para enfim habitar sua própria humanidade. No mundo atual, onde todos parecem competir por uma imagem de sucesso, a coerência e a perfeição Montaigne surge como um antídoto. Ele nos lembra que ser humano é ser contradizer, que mudar de opinião
é sinal de vida interior, e que aceitar a imperfeição não nos enfraquece, nos torna liberto. Ao parar de exigir de si um ideal inalcançável, você permite que o real se manifeste. A leveza do erro, a beleza da dúvida e a paz da simplicidade. Assim que Montaigne nos entrega uma das lições mais curativas da filosofia. A sabedoria não nasce da perfeição, mas da intimidade com a própria imperfeição. Se há um campo onde o desapego revela sua verdadeira força, é nas relações humanas. Montaigne, com seu olhar profundo e desiludido, observou como nós tornamos reféns um dos outros. Não por amor verdadeiro, mas por medo da rejeição, de solidão e não de sermos suficientes. Quantas vezes você já tentou moldar alguém à sua imagem? Quantas vezes você já se frustrou porque o outro não correspondeu a uma expectativa que talvez ele nem soubesse que existia? O filósofo compreendeu o sofrimento relacional não nasce da diferença entre pessoas, mas da nossa tentativa de controlar, prender e corrigir. Em sua obra, ele escreveu com ternura sobre a amizade com La Boétie, uma conexão que não exigia, que não cobrava, apenas era. Amizade livre de possessividade, pois Montaigne, uma revelação que é possível quando se ama alguém sem tentar possuir. Ele nos propõe um ideal raro, a relação baseada em presença, não em cobrança, em entrega, não em domínio. Assim é o paradoxo. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais ele escapa. Mas quando você permite que o outro seja mais ele escolhe permanecer. A liberdade nas relações não significa a ausência do vínculo, significa a recusa de transformar o outro em um espelho das suas inseguranças. Montaigne nos ensina: o verdadeiro encontro entre duas almas acontece quando ambas caminham lado a lado, não por obrigação, mas por escolha. Essa liberdade é magnética. Ela gera respeito, admiração, profundidade. Ela atrai não pela força, mas pela leveza, não pelo controle, mas pela autenticidade. Pergunte a si mesmo: quantas das suas relações estão baseadas no medo de perder e não na alegria de compartilhar? E responda: a resposta pode doer, mas também pode libertar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de nós simplesmente solta. Não é desistência, não é fraqueza. É um tipo de sabedoria que não vem da razão, mas de uma exaustão sagrada. É um momento em que você percebe não pode controlar tudo, não precisa se provar o tempo todo. O que carrega tantas preocupações não faz sentido algum. Esse momento Montaigne conheceu bem. É a partir dele que sua filosofia floresce. A entrega não é uma renúncia, mas como uma reconciliação com a vida. Ele não propunha passividade, mas uma ação livre de angústia. Uma vida engajada, mas desabrigada de garantias. Ele entendeu que há uma paz profunda que só nasce quando deixamos de resistir à impermanência do mundo. Essa paz é revolucionária, porque ao soltar o controle você se torna mais leve, e com essa leveza você enxerga melhor, age com mais clareza, se torna receptivo ao inesperado. O que acontece quando você para de se importar com o que os outros pensam? Você fala mais a verdade. O que acontece quando você para de buscar perfeição? Você age com mais coragem. E quando você solta o medo de falhar, você abre espaço para criar, para amar, para viver. A entrega para Montaigne não era fuga, era presença. Era parar de guerrear contra a realidade e começar a dançar com ela. E aqui que está o maior dos paradoxos. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela começa a se alinhar. Talvez porque nesse estado de redenção, você finalmente se torna quem é. E o mundo responde a essa verdade com harmonia. Montaigne nos deixou um legado silencioso, não de regras, fórmulas ou certezas, mas de uma presença mais inteira diante a vida. Ele nos ensinou que a obsessão por controle é o oposto de liberdade, que o esforço constante para agradar aos outros é a maior inimigo da autenticidade, e que o medo de falhar é muitas vezes o único obstáculo real entre nós e aquilo que desejamos viver.
Ao longo desta jornada, vimos que o desapego não é abandonar, é confiar, é sair do centro do palco e permitir que a vida revele sua coreografia. É aqui que está o mistério mais belo de todos. Quando você para de se importar com o que não importa, o que importa começa a florescer. Quando você solta o medo, vem a coragem. Quando solta a necessidade de provar, vem o poder silencioso de simplesmente ser. Montaigne não nos pede para mudar o mundo. Ele nos convida a mudar a forma como habitamos a nós mesmos. E quando isso acontece, o mundo ao nosso redor também muda. E você? O que ainda está segurando com tanta força que já começou a te ferir? O que poderia acontecer se você, por um momento, apenas soltasse? Compartilhe nos comentários uma experiência sua com desapego, com o ato de deixar ir. Talvez ao contar sua história você ajude outras pessoas a se libertarem também. Se este vídeo fez um sentido para você, deixe seu like, ele ajuda muito o canal. Se inscreva no Paradoxo Diário para não perder as próximas reflexões filosóficas. Até o próximo vídeo. Excelente! Às vezes a maior revolução começa quando você simplesmente para de lutar.